Walking down, walking down, walking down in the streets. To the red, to the red, to the red. Walking down to my knees. Se você abrir qualquer grande site de vendas hoje no Brasil e digitar tênis casual, o algoritmo vai te mostrar uma lista gigante de modelos. No topo dessa lista, com milhares de vendas e avaliações positivas, aparece um nome que não está nos comerciais da televisão. Não patrocina nenhum jogador de futebol famoso e nem ocupa as vitrines dos grandes shoppings do país. Regazzoni. Para quem acompanha o mercado de calçados de forma superficial, a marca parece um verdadeiro fantasma. Se você jogar o nome deles no Google, procurando notícias de economia, não vai encontrar entrevistas dos donos nos grandes portais de negócios, não vai achar dados de faturamento estampado na Bolsa de Valores, e nenhuma grande agência de publicidade assina as campanhas deles. Por causa desse silêncio absoluto e do preço extremamente baixo dos produtos, que ficam quase sempre na faixa dos R$ 100, muita gente na internet começou a levantar dúvidas. É comum ver pessoas em fóruns e caixas de comentários perguntando: de onde veio essa marca? Quem está por trás dela? A Regazzoni faliu. É um golpe da internet ou mudou de mãos? O canal Código Central foi atrás dessa história para entender a realidade por trás do produto. E a verdade é que, longe dos holofotes da grande mídia, a Regazzoni construiu uma trajetória de mais de 15 anos no varejo nacional. Mas, para entender como um tênis desse valor sobrevive e vende tanto, a gente não pode olhar só para o produto de hoje. A gente precisa voltar no tempo e entender como a história da indústria de calçados no Brasil moldou o nascimento desse tipo de marca. A proposta da Regazzoni começou com um objetivo muito claro: resgatar o formato de calçado básico e resistente que os brasileiros usavam nas décadas de 80 e 90, mas adaptado para a realidade financeira do trabalhador de hoje. Vamos puxar essa linha do tempo do início. Para contar essa história do jeito certo, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e voltar para o cenário das ruas brasileiras no final dos anos 80 e início dos anos 90. Se você viveu aquela época ou já conversou com seus pais sobre isso, sabe que a situação econômica do Brasil era completamente diferente. A gente vinha de um período de hiperinflação absurda, onde os preços remarcavam todos os dias e o poder de compra da população era massacrado. Naquela época, ter um tênis de marca estrangeira importado era um luxo inacessível para 95% das famílias brasileiras. O mercado era fechado para importações e o que dominava as escolas, as fábricas e as calçadas eram os tênis nacionais de lona, os modelos clássicos de futsal com solado de borracha rústica e aqueles calçados casuais cheios de recortes em camurça. Marcas nacionais da época faziam calçados focados em uma única coisa: durabilidade. O tênis tinha que aguentar o tranco da escola o ano inteiro, servir para jogar bola no asfalto e ainda ser o calçado de ir para o trabalho. Quando o governo Collor abriu as fronteiras do Brasil para os produtos importados, no início dos anos 90, o mercado sofreu um choque gigantesco. Uma enxurrada de produtos baratos vindos da Ásia começou a entrar no país, e muitas fábricas nacionais tradicionais que não conseguiram se modernizar acabaram quebrando. As sapatarias de bairro, que eram o coração do comércio popular, começaram a perder espaço. Ficou um buraco enorme no mercado brasileiro. As marcas multinacionais ficaram cada vez mais caras, focadas no topo da pirâmide. E o trabalhador da base perdeu o acesso a um calçado nacional que fosse barato e que não desmanchasse na primeira chuva. Foi olhando para essa lacuna, anos mais tarde, que a Regazzoni começou a ganhar corpo na mente de calçadistas tradicionais. A marca foi registrada e montada dentro de um dos polos industriais mais fortes do Brasil, aproveitando a estrutura de formas clássicas
e o conhecimento que a indústria nacional desenvolveu a duras penas durante as crises das décadas passadas. Eles sabiam que o brasileiro sentia falta daquele tênis simples, de linhas retas, que resolvia a vida sem cobrar uma fortuna. Até a escolha do nome Regazzoni, com essa fonética italiana, entrega a estratégia e a época em que a marca se inspirou. Nos anos 80 e 90, era uma prática quase obrigatória das fábricas brasileiras de calçados usar nomes que lembrassem marcas europeias. Como o consumidor daquela época associava nomes italianos ou franceses a calçados de couro legítimo e de bom acabamento, as fábricas usavam esse recurso para passar confiança imediata nas prateleiras. No início, a Regazzoni operava de forma muito regional, focando em lotes pequenos de calçados masculinos e escolares de lona, distribuindo o estoque em feiras de calçados e direto para pequenos comerciantes, que compravam em caixas fechadas para revender no interior. Conforme os anos 2000 avançaram, o cenário do calçado no Brasil mudou de novo. A estabilização da moeda com o Plano Real já tinha acontecido, o crédito aumentou e o comportamento do consumidor jovem mudou completamente. Foi a era de ouro dos tênis esportivos de alta performance. Você deve lembrar dessa época. Os comerciais de TV eram bombardeados por modelos cheios de molas, amortecedores de gel coloridos e designs que pareciam saídos de um filme de ficção científica. As grandes marcas nacionais começaram a imitar esse padrão americano e subiram os preços dos seus produtos. O calçado básico de lona e o tênis casual de sola reta foram jogados para escanteio pelas grandes redes de shoppings. Parecia que o tênis simples tinha virado sinônimo de produto ultrapassado. E foi aí que a Regazzoni enfrentou o seu primeiro grande teste de sobrevivência. Como se manter relevante vendendo um calçado tradicional em um mercado que agora só queria saber de ostentação e tecnologia visual? A resposta foi uma virada de chave inteligente no catálogo de produtos. Em vez de tentar competir com os tênis de corrida milionários ou insistir apenas no calçado escolar básico, a Regazzoni começou a prestar atenção na cultura de rua, que estava estourando nas periferias dos grandes centros urbanos. O visual do skate e do surf. A juventude urbana não queria usar tênis de corrida para ir para o rolê. Eles queriam o tênis de sola reta, rústico, inspirado nas marcas clássicas de skate da Califórnia. Só que as marcas oficiais de skate cobravam valores que não cabiam no bolso do jovem que estava começando no primeiro emprego ou que dependia do dinheiro dos pais. A fábrica da Regazzoni, então, aproveitou a flexibilidade de ser uma empresa de médio porte e adaptou o seu maquinário. Eles pegaram o material sintético nacional, que tinha evoluído muito tecnologicamente, ficando resistente, fácil de limpar e muito parecido visualmente com o couro legítimo, e começaram a produzir calçados com essa estética urbana e skatista. Eles colocaram palmilhas um pouco mais confortáveis, reforçaram as costuras laterais e mantiveram o preço lá embaixo. Essa decisão estratégica salvou a operação da empresa. A Regazzoni deixou de ser apenas mais uma marca de sapato básico para virar um produto de giro rápido e de desejo dentro das sapatarias populares de bairro, expandindo sua distribuição de forma silenciosa, de norte a sul do país. Aqui, a gente entra em um ponto que gera muita discussão na internet: os dados financeiros e os donos da marca. Por ser uma empresa familiar de capital fechado, nascida dentro dos polos industriais e operando no modelo tradicional de atacado, a Regazzoni protege os seus dados e a identidade dos seus sócios a 7 chaves. Eles não abrem balanços para jornais de economia e não têm acionistas para prestar contas. Isso faz com que muita gente ache que a marca é pequena ou que opera na informalidade. Mas quem conhece os bastidores do varejo de calçados no Brasil sabe que a realidade é bem diferente. No mercado de sapatos populares, a lógica do lucro é completamente invertida. Uma marca de luxo ou de shopping vende poucos pares por dia.
mas cobra uma margem de lucro gigantesca em cima de cada um para pagar o aluguel caro do shopping e a publicidade na televisão. Já a Regazzoni trabalha na lógica do volume. O lucro por par de tênis vendido é muito esguio, muitas vezes poucos reais por unidade. A mágica do faturamento deles acontecer está na escala de produção. É a fábrica rodando de forma constante, despachando caixas e mais caixas fechadas todos os dias para abastecer o comércio de massa. E se alguém tinha dúvidas se uma marca com esse modelo tradicional ia conseguir sobreviver à modernização do comércio e à chegada das gigantes internacionais da internet, a resposta veio de forma avassaladora nos últimos anos, impulsionada pelas mudanças da pandemia e pela consolidação definitiva dos marketplaces. Quando o comércio físico fechou as portas e todo mundo teve que comprar pela internet, o consumidor brasileiro mudou os seus hábitos. E com a inflação subindo e o orçamento apertando, o público aprendeu a usar as ferramentas de busca a seu favor, utilizando filtros de preço ordenados do menor para o maior. Quando você digita tênis casual masculino no Mercado Livre, na Shopee ou na Netshoes e coloca para ver os mais baratos, os modelos da Regazzoni aparecem logo nas primeiras posições. Mas o preço sozinho não sustenta uma marca na internet por muito tempo. Se o produto for ruim, as avaliações de uma estrela destroem a reputação da loja em poucos dias. O grande trunfo da Regazzoni foi que a estrutura de produção deles já estava redonda. O consumidor comprava o tênis por 80 ou 100 reais, o produto chegava na casa dele, ele via que a costura era firme, que o solado de Eva era leve e confortável para o dia a dia, e deixava uma avaliação 5 estrelas com fotos e elogios. Esse sistema de recomendação digital virou a maior e mais barata campanha de marketing que a empresa poderia ter. Eles começaram a movimentar milhares de pares por mês na internet, sem precisar gastar com comerciais de televisão ou contratos milionários com influenciadores. A marca não faliu. Ela se adaptou perfeitamente à nova era do comércio digital. Então, respondendo de forma definitiva àquela pergunta que abriu o nosso vídeo, a Regazzoni não faliu, não fechou as portas e não desapareceu do mercado. O que acontece é que o modelo de negócio deles funciona longe do barulho das redes sociais de luxo. Enquanto as grandes multinacionais focam em criar necessidades artificiais e cobrar valores abusivos por status de etiqueta, a Regazzoni escolheu focar na base da pirâmide, atendendo o trabalhador que precisa de um calçado honesto para bater no cotidiano e o jovem que quer um visual bacana sem precisar estourar o orçamento da família. A trajetória da Regazzoni, do seu início inspirado nos calçados das décadas de 80 e 90 até a liderança nas vendas dos marketplaces de hoje, deixa uma lição valiosa sobre a verdadeira economia do Brasil. Às vezes, a gente passa muito tempo assistindo a vídeos de influenciadores mostrando coleções de tênis que custam fortunas e acaba achando que o mercado se resume àquilo. Mas o Brasil real, o país que acorda cedo e pega a condução pública, consome na sapataria do centro da cidade, no comércio de bairro e nas buscas promocionais da internet. A sobrevivência e o crescimento da Regazzoni, por mais de uma década e meia, provam que a simplicidade, quando combinada com o respeito ao bolso do consumidor e com o conhecimento técnico do chão de fábrica nacional, tem uma força gigantesca. A marca segue firme sua caminhada, sem alarde na mídia, mas marcando presença na rotina de milhares de brasileiros que movem o país todos os dias. É a história de um design do passado que encontrou o seu espaço definitivo no presente. Se você já usou um tênis da Regazzoni, se lembra de ver esses modelos nas vitrines das sapatarias da sua cidade, ou se costuma comprar os calçados deles pelas plataformas da internet, deixa o seu relato aqui embaixo nos comentários. A sua experiência ajuda a nossa comunidade do Código Central a entender ainda mais os bastidores das marcas que fazem parte do nosso dia a dia. Não esqueça de clicar no botão do gostei,
para fortalecer o nosso projeto de documentários independentes e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios sobre a história e os bastidores das indústrias que marcaram gerações. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.